Olá, precisamos falar sobre currículos. Olá, hoje vamos falar sobre o currículo na educação infantil. Esse tema tem me inquietado bastante. Eu não sou uma especialista em educação infantil, mas tenho colegas brilhantes e acompanho o trabalho delas, e fui professora de educação infantil, por isso me movi nesse sentido de estudar educação infantil. Fui dona de uma escola de educação infantil por 8 anos, então conheço bem esse lugar. Foi um lugar que eu me movi durante bastante tempo. Trabalhei na rede municipal com educação infantil também, então conheço profissionais muito especiais, profissionais muito interessantes da educação infantil, que também, como eu, andam bastante preocupados com isso que a gente vem chamando de currículo de educação infantil. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre, mas afinal de contas, o que é currículo de educação infantil? Vamos começar falando da educação integral, né? Nesse contexto, a BNCC, a Base Nacional Curricular, né, afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Vamos discutir um pouquinho essa palavra também. O que é educação integral? Reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento do humano global, e que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual, cognitiva ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Nós precisamos, então, refletir sobre algumas palavras que esse texto nos sugere. Vamos lá? Então vamos lá. Já dizia Magda Soares no seu livrinho Letramento, um tema de 3 gêneros, né? Vamos discutir palavras, portanto, vamos discutir conceitos. Vamos discutir conceitos, portanto, vamos discutir palavras. E é exatamente isso. Essas palavras que parecem meio uma invencionice, né? Da pedagogia, da filosofia, na verdade, cada palavra dessa é um conceito, é uma ideia. É uma ideia fechada em si mesmo? Nós já vimos que não. As palavras são polissêmicas. Andréia, que diabo é isso? Polissêmicas significa que as palavras possuem muitos sentidos, né? Então, uma palavra, ela na verdade vai sendo ressignificada, ela vai ganhando novos e novos sentidos, e a gente precisa prestar muita atenção, inclusive, em quem é o sujeito que fala, né? O sujeito da pronúncia da palavra, ele também diz muito sobre essa palavra, né? Porque essa palavra tem que estar vinculada à sua prática, a sua história. Então hoje a gente tem aí algumas palavras, por exemplo, que andam na moda, né? Ressignificar, reinventar. Mas quem é que está falando? Quem é esse sujeito que pronuncia? Ele se reinventa? Ele se ressignifica? Ele tem resiliência? Ele aceita os desafios, ou esse é um discurso só para você, professora, né? Então, a gente precisa saber muito bem na boca de quem a palavra anda, para saber também que conceito que essa palavra traz, né? O que ela tem por trás. Então, hoje a gente vai discutir algumas palavras. A BNCC é um documento bastante controverso. Ele é um documento que não aponta quais são os referenciais teóricos dele. Ele é um documento bastante paradoxal, bastante contraditório, bastante ambíguo, mas é o documento que nós temos. Então, nós vamos pegar, né, o que nos interessa, vamos pegar, né, os trechos e fazer a nossa interpretação e ler como a gente está entendendo, já que ele traz essas palavras. O que essas palavras significam para nós, tá certo? Então vamos lá. Refletindo sobre palavras, conceitos.
integral. O que essa palavra está fazendo aí? Né? Hoje costumo muito as pessoas falarem de educação integral. Não confundam educação integral de educação de tempo integral. Né? Você pode estar com um filho na creche e ele está em tempo integral e ele não ter uma educação integral. Muito pelo contrário, ele ter uma educação bastante reduzida aos aspectos, como nós vimos lá no texto, cognitivos. Veja, só a menção disso já nos remete à ideia de que é possível separar o ser humano, né? De que o movimento do corpo, por exemplo, não fosse uma produção cognitiva, que não precisa pensar, por exemplo, para você ser um profissional da educação física, que não precisa pensar para correr ou pensar para se exercitar. Isso não procede, né? O nosso corpo, o nosso movimento, o nosso desenvolvimento motor, ele está diretamente associado ao nosso movimento cognitivo. Ah, não, um lado é cognitivo, né? Tem até essa brincadeira, né? O lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Seu cérebro, você só tem metade do cérebro? Não, né? Você tem o cérebro inteirinho, né? Então você é uma pessoa inteirinha, tá bom? Mesmo que você tenha metade do cérebro lá e a outra metade... Mentira. Você é uma pessoa inteira. Você aprende integralmente. Você aprende com o seu cérebro inteiro. E o seu cérebro inteiro significa que você aprende pelo movimento. Você aprende pelo que te afeta, por aquilo que te toca, aquilo que te comove, né? Isso produz ou não produz aprendizados, né? Então, os teus sentimentos, os teus afetos interferem diretamente na forma como você aprende. Se você está com raiva, se você está com medo, se você está com ansiedade, se você está preocupado, meu Deus, preciso eu vir aqui dizer isso para as professoras? Preciso, porque parece que muitas vezes a gente esquece que criança é gente. Que criança também tem preocupações, angústias, medos, né? Que criança também sofre, que criança também tem alegria, que criança também tem prazer, que criança também tem afeto, né? A criança não é uma cabecinha que pensa e vai para a escola decorar letrinha. A criança é um ser humano integral. Ela tem um corpo que às vezes dói, um corpo que às vezes cansa, um corpo que às vezes está com sono, um corpo que às vezes está com fome, né? E a gente adulto, eu trabalho com adultos hoje, né? Hoje eu trabalho com adultos. E é impressionante como você olha para a cara da menina que está sentada lá e você fala assim, tá com cólica, não está prestando para nada hoje essa menina, né? Porque ela está incomodada, né? Ela está com dor de cabeça, né? Então, é claro que se nós adultos somos afetados, né? Pelo sono, pelo cansaço, pela fome, imagina uma criança. Mas a escola às vezes parece que ignora isso, não é mesmo? Então a gente precisa primeiro lembrar, né? Nós trabalhamos com pessoas integrais. A criança, ela é um todo que tem história, um todo que tem casa, que tem uma família, que tem uma história que se desenrola nessa casa, né? Então, essa criança que às vezes não dormiu à noite porque teve tiroteio, ela é um ser humano integral. Ela não é só uma cabeça. E mesmo que ela fosse só uma cabeça, ser uma cabeça significa ser uma cabeça que pensa, que tem afeto, que tem movimento. Então, o desenvolvimento integral implica que o currículo da educação, o currículo deveria ser pensado todo nessa perspectiva. Mas vamos lá, vamos pensar especificamente sobre a educação infantil. Na educação infantil, especificamente, o currículo precisa ser pensado na sua integralidade. Esse ser humano é um ser humano que está aprendendo e desenvolvendo. E ele precisa aprender e desenvolver de forma integral. Todo como um todo, tá certo? Sentido, corpo, movimento, pensamento, afeto, tudo diz respeito a esse ser humano, tá certo? E aí tem uma outra palavrinha que tá aí, né? Dimensão afetiva, que é exatamente isso, né? Essa criança, ela tá sendo recebida no mundo, gente, pensa, né? Ela está chegando num mundo completamente novo e desconhecido para ela. Ela está
pensando sobre esse mundo, ela está tentando se apropriar desse mundo, ela está tentando entender como é que esse mundo funciona, né? Quando a gente viaja para outro país, a gente fica meio como criança, sabe? A gente fica tentando entender por que as pessoas fazem as coisas daquela maneira, por que as pessoas fazem as coisas, né, daquele jeito. Eu, quando estive lá na Itália, eu achava muito engraçado que a gente comprava passagem, né, de comboio lá, de trem. A gente comprava a passagem de trem e depois, no meio da viagem, vinha alguém. Você tinha que apresentar o ticket para entrar. Você apresentava o ticket para entrar. Depois vinha alguém e conferia, né? Quer dizer, você tinha que validar aquele ticket. Quer dizer, você comprava um ticket que não era válido. Você comprava um ticket, depois você tinha que ir numa maquininha validar o ticket. Gente, por que já não vende o ticket validado, né? E aí, depois da viagem, vinha alguém confirmar se você tinha validado o ticket. Se você não tinha validado o ticket, você podia pagar uma multa de até 50 euros. Eu achava aquilo de um absurdo. E detalhe, ninguém te avisa não, você tem que descobrir. É isso. Às vezes ninguém avisa a criança quais são as regras, os costumes. A gente está aqui para ensinar, não é isso? Então ela precisa ir entendendo. E nem tudo que a gente tem como regras, modos, faz sentido. A gente se acostumou com eles. A gente não está nem mais acostumado a pensar sobre eles, né? E às vezes a criança vem, né, com o seu olhar fresco, com o seu olhar novo, com o seu olhar de estranhamento e pergunta, mas por quê? Né? Por que é assim? Por que a gente faz as coisas dessa maneira? Para algumas nós temos respostas, para outras não. A gente parou de se perguntar, a gente parou de pensar há muito tempo, não é mesmo? Então, quando a criança pergunta por que toda caixa d'água é azul, a gente responde automaticamente, porque água é azul. Mas a criança que está pensando sobre o mundo, ela diz, mas a água pode ser marrom, pode ser verde, pode ser cor de Coca-Cola, pode ser... E aí você já, né? É mesmo, né? Por que a caixa d'água é azul? Nem toda água é azul. Aliás, a gente aprende lá na escola que a água mesmo, é inodora, insípida e incolor. Não é isso? Bom, sujeito de aprendizagem, né? Então, veja, ele é sujeito nesse processo. A criança não é tida como uma massinha que você vai modelar. Ela também não é uma caixinha vazia onde você vai enfiar coisas. A criança é sujeito dessa aprendizagem. Ela se move na construção dessa aprendizagem. Então a gente precisa pensar primeiro o que a gente entende sobre essa palavra, sujeito. O que é ser sujeito na aprendizagem? É isso. É que eu sou uma pessoa de ação. Eu sou protagonista nesse processo. Eu não sofro um processo de aprendizagem. Eu participo da construção dessa minha aprendizagem, né? Então, democracia, né? Será que as nossas relações com as crianças e com as crianças pequenas são relações democráticas? Nós ouvimos as crianças, né? Nós estimulamos que eles deem a sua opinião, que eles construam seus argumentos, ou nós só mandamos em criança, né? A gente observa em muitos espaços de educação infantil relações extremamente autoritárias, né? É um tal de levanta, vai, senta, deita, dorme, come, né? Todo mundo junto, é ordem unida, né? Ordem unida, todo mundo tem que ir ao banheiro ao mesmo tempo, beber água ao mesmo tempo, dormir ao mesmo tempo. Será que isso é uma formação democrática? Isso é uma formação para a democracia? Rotinas engessadas, né? Rotinas extremamente militarizadas. Será que isso é uma formação para a democracia, para o exercício da democracia? Porque, gente, o cidadão, ele não vira cidadão quando ele faz 18 anos, não. O cidadão é uma construção, ou 16, o cidadão é uma construção. Para eu construir esse sujeito da democracia, eu preciso ir formando com ele, né, esse aprendizado da democracia, esse aprendizado do exercício da cidadania
de pequeno. Começa lá na educação infantil. Então, como a gente já viu, o currículo é algo que se materializa, não é no que está escrito, não. Não adianta você escrever lá no PPP, no seu planejamento, que você está trabalhando pelo sujeito da aprendizagem, pelo cidadão, pelo sujeito crítico, reflexivo, blá, 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 quando, na verdade, as práticas são extremamente autoritárias. Autoritárias. Existe pouco espaço para manifestação da diferença, do diálogo, do debate, da reflexão. Existe pouco convite, né? Tem que dançar, tem que pintar, tem que cantar, tem que... Por quê? Né? Por que eu tenho que fazer isso agora, na hora que você quer? Né? Então isso tem que ser... E eu não estou dizendo que a escola não vai ter rotina. Eu estou dizendo que essas rotinas podem ser discutidas, podem ser construídas, podem ser planejadas coletivamente, mesmo com crianças pequenas. Porque esse é o exercício da cidadania. Esse é o exercício de formar para a cidadania. Tá certo? Então vamos lá. Inclusiva. E aí a gente volta àquela pergunta, né, do currículo. Quem cabe no seu todos? Né? É impressionante como qualquer comportamento fora da curva que eu estabeleci como padrão, né, eu já começo a inventar um nome. Criança, aquela ali é muito quieta, não fala, deve ser autista. Aquela ali não para um minuto, só quer saber de brincar, deve ser ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aquele ali, olha só quer brincar sozinho, é antissocial. Olha aquele ali. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos ter calma, né, em sair dando laudos e diagnósticos, né, e dizendo que a criança com 3, 4 anos já é isso. Primeiro que ela já não é nem deixa de ser, ela está em processo. Ela é um sujeito, mas ela é um sujeito que está em processo de aprendizagem e desenvolvimento numa velocidade absurda. Então você está arriscada a dizer que ela é isso hoje e semana que vem você perceber que ela já é outra coisa, né? Porque ela está aprendendo e se desenvolvendo. Então hoje ela pode falar pouco, daqui a uma semana ela pode ser um tagarela. Então calma, né? Vamos pensar, na verdade, diante desse olhar, dessa impressão que eu tenho dessa criança, o que eu estou fazendo para estimular, para construir com essa criança experiências e aprendizados que permitam que ela se expresse mais, né? Ou que ela se concentre mais, né? Eu vejo muito laudo e pouca proposta, né? A gente diz muito a criança é isso, a criança... Eu vejo relatório de educação infantil muito com criança dizendo a criança é isso, a criança é aquilo, e pouco dizendo o que eu fiz. O que eu fiz para construir com essa criança outros caminhos, tá certo? Então, vamos incluir mais. E eu não estou falando só daquela diferença explícita, aquela criança que já é um sujeito com deficiência, né, ou com superdotação, né, com altas habilidades em alguma coisa. Não, eu estou falando das crianças dentro do seu grande espectro de diversidade. Somos pessoas diferentes. Algumas gostam de cantar, dançar, estar no palco, outras não gostam, né? Adultos são assim. Por que as crianças não seriam? Então tem crianças que são mais introvertidas, crianças que são mais extrovertidas, crianças que são mais alegres, crianças que são mais quietinhas. É uma diversidade. Vamos respeitar essa diversidade e pensar curricularmente como é que eu posso ajudar essa criança a ser cada vez mais, respeitando aquilo que ela é, mas ser cada vez mais. Respeito à diferença e à diversidade. É aí disso que a gente está falando, tá certo? Então, isso é a nossa primeira conversa. Vamos pensar sobre essas palavras. Vamos pensar sobre essas palavras: democracia, inclusão, diversidade. Vamos pensar nisso quando a gente pensa desde os nossos bebês. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4º, definem a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas de vivência constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o currículo de educação infantil? Que a criança é um sujeito histórico, ela produz cultura, ela é um sujeito produtor de cultura. E veja, nas práticas cotidianas, agora eu quero que você olhe para o seu planejamento, para o planejamento da sua escola. Eu quero que você olhe para o seu currículo e veja se lá no seu currículo a criança está construindo uma identidade pessoal e coletiva. Como é que você está ajudando essa criança na construção dessa identidade? Você está trabalhando a autoestima dessa criança, a identidade social e cultural dessa criança, né? Será que no nosso trabalho a gente está potencializando essa criança nessa construção de uma identidade positiva, né? De uma identidade afirmativa do seu lugar, né? Da sua singularidade. Eu estou trabalhando a identidade daquela menina negra para que ela se ame como ela é, para que ela entenda o seu lugar de sujeito de direitos no mundo. Eu trabalho isso no meu currículo. Ai, mas Andréia, é educação infantil, e é da educação infantil que a gente constrói isso. Que histórias você está contando? Que músicas você está cantando? Como é que você trabalha, né, o desenho, o autorretrato, a autoimagem com essa criança? Então você está construindo essa identidade dela e no grupo, coletivamente, para que o coletivo aprenda a respeitar a singularidade, a diferença, ou você trabalha com a ideia de padrão, né? Desenho padrão, história padrão, né? Só tem aquela coisa idealizada. Então, olha para o seu currículo, olha para a sua escola, olha para o seu mural, olha para os desenhos que você oferece para a criança, pelas histórias que você conta. Vamos lá, você brinca, tem espaço para brincadeira, e eu não estou falando de brincadeira pedagógica, gente. Eu estou falando do brincar. E se você não sabe o que é a importância do brincar, eu sugiro que você faça o curso Brincante, que tem aqui no canal, que lá a gente vai discutir direitinho qual é a importância da brincadeira, né? Quando a gente escuta assim, mas a criança vai para a escola só para brincar, quem me dera ela fosse para a escola só para brincar, né? Mas não, ela vai para a escola e lá a gente atrapalha bastante, né? Porque a brincadeira constrói muito conhecimento. Brincar é o trabalho essencial da infância. O trabalho da infância, quer dizer, quando a criança brinca, ela se constitui como sujeito, né? Quando ela brinca, ela desenvolve, né, áreas que são da ordem objetiva e subjetiva. Mas eu não vou me estender nisso não, porque tem o curso Brincantes que eu falo longamente sobre isso. Façam lá, vão lá ver, né? Qual a importância? Quando a gente fala assim, porque dizer assim, brincar é importante, isso até propaganda de sabão em pó fala, não é isso? Mas você é um profissional da educação. Você sabe por que brincar é importante? Por que todo filhote de mamífero brinca? Por que isso é constitutivo do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Se você não saiba, procure saber, porque isso é fundamental, principalmente se você trabalha com a infância, onde brincadeiras, né, o brincar e a interação são os eixos que estruturam o trabalho da infância, segundo as diretrizes curriculares nacionais. Sou eu que estou dizendo não, né? As diretrizes estão dizendo, tá? Então, brincadeira e interação são os eixos aonde todo o trabalho da educação infantil tem que ser construído e pensado. O seu currículo é assim? A sua prática é assim? Tem espaço para interação e brincadeira? Que espaço é esse? Como é que você olha essas atividades? Você planeja essas atividades? Você pensa essas atividades? Você observa os conhecimentos que as crianças produzem nessas atividades? Ou quando você larga as crianças no parquinho, você vai pegar seu celular? É a hora que você vai fazer outra coisa. Você está observando a sua criança brincar? Porque essa é a hora de pesquisa, essa é a hora de estudo, essa é a hora de avaliar aquela criança, né?
Então, enquanto a criança brinca, você aprende sobre ela, tá certo? Então, tem espaço na sua sala de aula para imaginação, para fantasia, para o desejo, né? Para a expressão do desejo, porque se eu sou sujeito histórico, eu sou um sujeito de desejo. A criança aprende, observa, experimenta, ela narra, ela tem espaço para narrar, para produzir narrativa. A criança, quando brinca, produz muitas narrativas. O que você está fazendo com essas narrativas? Você ouve as narrativas da criança? Você sabe o que ela produz nessas narrativas? Observe, isso é currículo, certo? Questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. Quer dizer, você oferece a essa criança esse espaço para ela pensar sobre essas coisas, certo? Então, vamos lá. Na educação infantil, a primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras devem ser assegurados, direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e desenvolver. Então agora a gente traz lá do BNCC, BCNE, caraca, agora me enrolei, BNCC, isso mesmo, BNCC, né? Os eixos que eles vão estruturar o currículo para a educação infantil. Preste atenção nessas palavras. É para refletir se elas estão presentes no seu cotidiano. Quando a escola for parar para pensar o currículo da educação infantil, essas palavras têm que estar lá presentes. Palavras, conceitos. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Estão lá presentes? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura, às diferenças e às pessoas. Então, conviver é um eixo estruturante do trabalho, do currículo na educação infantil. E veja, respeito às diferenças e às pessoas, né? Então, isso é trabalho de educação infantil. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando, aquilo que a gente estava conversando, né? A democracia, o sujeito, o cidadão, ele se forma no exercício da cidadania. O que é exercício de cidadania? Gente, é só chegar na época da eleição, ir lá e votar? Não. É aprender a decidir, aprender a negociar desejos, aprender a conversar sobre a construção do nosso espaço. E isso a criança tem que ter espaço para fazer, faz parte do currículo. Não é para ser engraçadinho. Não é para ser diferente, é porque faz parte do currículo. Pelo menos é isso que está escrito nas bases, né? Então, se você tem uma escola em que a criança é um sujeito pau-mandado o tempo todo, você não está, né, atento ao que a base curricular está dizendo para você. Você está na contramão do que a base está dizendo, do que as diretrizes curriculares estão dizendo, tá certo? Então, brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempo, com diferentes parceiros, crianças e adultos, brinque com as suas crianças. Você precisa, tanta coisa, tanta brincadeira que a gente pode ensinar, né? Compartilhar esse tempo, espaço histórico, né? Das nossas brincadeiras, da nossa infância, com a infância deles, né? Então, assim, aquilo que é velho e manjado para você, para a criança é novo. Certo? Então compartilhe a sua infância com eles. É espaço de produção de cultura, né? É um espaço de produção de cultura, sabe? Então, ampliando e diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Olha quanta palavra, né? Por que será que todas essas palavras, essa sopa de letrinha está aí, né? Só nesse trechinho do brincar. Porque brincar
traz todos esses aprendizados para a criança. E muitas escolas hoje, né, estão subvertendo o sentido do que é um currículo de educação infantil, tá? Então, criança tem que brincar. Ela é brincando que ela aprende. Isso é prioridade curricular no trabalho com a educação infantil, tá certo? Vamos lá? Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, né? Emoções, transformações, relacionamentos histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura e sobre suas diversas modalidades, nas artes, na escrita, na ciência e na tecnologia, né? Então, é explorar, veja, quando a gente fala de integralidade, é trabalhar esse sujeito em todos os seus aspectos, né? Então, tá aí, é no movimento, é no gesto, é no som, é na cor, é no sabor, tá? A escola tem que ser esse lugar onde a criança vai ser acolhida e ela vai poder experimentar o mundo, né? Tem que ser um lugar onde o mundo seja ofertado a ela e não a EIOU. Porque não é isso, né? Se você acha que é isso, tá achando errado. Tem que estudar mais sobre o currículo de educação infantil, tem que estudar mais sobre as bases. Ah, mas na escolinha particular... Vamos deixar claro uma coisa? Existe um currículo, e eu vou falar logo sobre isso, existe um currículo que foi inventado pelo mercado para vender escola. Que é essa coisa de querer adiantar a escolaridade, conforme a gente vê a escolaridade, né, de uma forma bancária, de uma forma tecnicista, lá no ensino fundamental, querer trazer essa desgraça para o ensino das infâncias, né? É de uma perversidade, além de ser um equívoco pedagógico, é uma perversidade com as crianças. Então, porque a mãe acha bonitinho, a avó acha bonitinho, a madrinha acha bonitinho, né? A gente pega todo o conhecimento produzido sobre o que é uma criança, sobre como criança aprende, sobre desenvolvimento infantil, rasga, joga fora e vamos botar a criança sentada, cobrindo letrinha, falando, repetindo, feito um papagaio, de 1 a 50, como se isso fosse conhecimento. Isso não é conhecimento. Isso, né, é uma fantasia, né? É uma vitrine aonde pega a criança e transforma nesse miquinho amestrado que fica repetindo um monte de coisas que ela não faz a menor ideia do que seja, porque ela não faz, né? Ela não faz. Então, assim, é impressionante como o mercado prestou esse desserviço à educação. E como tem educador embarcando nessa canoa furadíssima, né? Então, existe um currículo, existem a base, existem as diretrizes curriculares que estão sendo ignoradas. E estão sendo trocados, todos esses referenciais curriculares estão sendo trocados, né, por um referencial, né, que não tem referencial. Essa é que é a verdade, né? Uma prática que não se sustenta, que não tem fundamento teórico, porque não tem. Você não vai encontrar, né, um especialista em educação nas universidades que vá defender, né, essa escolaridade precoce, principalmente nesses moldes, que a gente não defende nem para alfabetização, nem para o ano 1, ano 2, ano 3, né? Então, assim, vocês não vão encontrar na universidade fundamento teórico, epistemológico sobre essas práticas. E também não vão encontrar nas bases legais fundamento. Ah, mas está escrito que a gente tem que trabalhar com a escrita. E trabalhar com a escrita é botar a criança sentada copiando. Então tem que estudar o que é escrita. Tem que estudar o que é trabalho com a linguagem, né? Porque a proposta é trabalhar com as linguagens, né? É trabalhar com a palavra. Quando eu estou trabalhando lá, que eu estou contando histórias, e estou mostrando o livro, e estou falando do autor, e estou falando do ilustrador, eu estou trabalhando com a linguagem. Eu estou alfabetizando? Estou. Só que eu não vou botar a criança sentada copiando letrinha. Certo? Bom, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social, cultural,
constituindo uma imagem positiva de si, dos seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Então, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens, né? E isso está na base. Eu preciso trabalhar as diferentes linguagens. A educação infantil é um espaço privilegiado da oralidade. Eu preciso convidar essa criança para que ela fale, para que ela se expresse, para que ela interaja, para que ela se construa como narradora, tá certo? Então a gente precisa discutir ainda bastante isso. A gente continua na próxima aula para não ficar muito chato, né? Muito extenso. Dúvidas, questões, comentários, deixa aí, pode botar aí no comentário, eu respondo, tá certo? A gente continua falando sobre o que é e o que não é currículo de educação infantil na próxima aula, ok? Não esquece de deixar seu joinha aí pra mim e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva.